Esse vídeo provavelmente vai virar um vlog de viagem e de leitura, tá bom? Porque domingo é meu aniversário, lá, 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 lá. E aí eu vou viajar, eu e a família. Aliás, daqui a pouco eu mostro o que eu vou ler. Talvez eu não consiga ler o livro todo, mas vou fazer em formato de vlog, porque, né, é um livro que todo mundo já leu, menos eu. Então, acho melhor fazer desse formato. Me diz uma coisa, como é que você faz a mala? Você dobra tudo dobradinho? Você enrola? Você faz o quê? Gente, eu não consigo fazer mala sem deixar o máximo possível esticado as minhas roupas. Esse negócio de enrolar, sabe? Pegar a roupa e fazer assim, uma bolinha assim, uma bolinha num rolinho. Meu Deus, dá um nervoso só de pensar. Não dá. Tem que ser tudo assim, ó, retinho assim. Vou colocando o mais reto possível. Agora tá sendo a vez de arrumar a malinha do marido. Uma pausinha para um lanche. Tô cuidando da alimentação, então tem que pausar um pouquinho para comer. Mesmo porque eu tô com fome. Nós vamos arrumar as roupinhas da Jessiquinha. Tem que levar a camiseta regata. Tem que levar a camiseta regata, a Jéssica falou. O que mais? Que é mais confortável. Mais confortável. Então bora. Você embola as coisas e corda na gaveta embolado. Eu não acredito. Olha isso aqui. Eu tô achando que isso aqui tá... eu tô achando que isso aqui tá sujo, que ela esqueceu de levar pra lavar. Mas não. É porque ela fez assim, ó. E fez assim. Olha lá, você tá de costas pra câmera. Tô aqui, sentada no chão, porque eu vim pegar o livro que eu decidi levar. Não foi agora que eu decidi, já estava decidido que eu ia levar esse livro. Por que eu tô sentada no chão? Porque o buffet aqui da minha sala de jantar faz às vezes de guarda-livros, de guarda-papel. Tem aqui também, Michael Jackson! Sabe o que é isso? Disco de vinil. Tem um monte aqui, acho que uns... Quantos são? 200? Mas tá aqui, ó. É assim que acaba da Colleen. Por isso que vai virar vlog, porque eu acho que todo mundo já leu, né? Menos eu. Eu acho que eu sou a única que não leu esse livro ainda. Vida difícil essa. E apesar de as pessoas reclamarem pra caramba da Colleen e tal, eu não tô nem aí. Eu gosto e eu vou ler. Eu queria dormir, mas eu vou ler. A Jéssiquinha queria dormir na cama. Eu achei até que... E eu queria dormir também, mas eu posso dormir aqui. Mas eu sei que eu não vou conseguir, então eu vou ler. Cachorrinho e bebezinho incomodados. Agora o outro bebê está chorando. Eu estava chorando. Mas eu deixei. Cheguei. Sai. Dá uma mangaba pra eu não chupar o mangaba. Não, pai, não pode dar não. Sai. Não. Aí, Vocês têm... vamos entrar no quarto.
Aqui. Uma caminha, outra caminha. Eu coloquei a mala em cima e depois tirei. E aqui, olha, tem uma piscina aqui mesmo, gente. Olha isso, que da hora. Mas aqui eu vou entrar na piscina agora. Não, esse não é o meu quarto. Ainda não. Vamos lá. Eu não trouxe tripé. Tô meio atrapalhada aqui segurando esse negócio na mão. Ó, tô aqui. É assim que acaba que eu disse que eu faria um... Ai, deixa eu apoiar aqui, apoiei, isso. Eu disse que eu faria um vlog de leitura, na realidade, de viagem, de outra... Olha, gente, essa água tá gelada. Eu entrei. Mas valeu. Eu tô na página 52, eu li um pouco, sim, no avião, mas eu tava muito cansada. Eu tava com sono, eu levantei 5 horas da manhã. Aí, deixa eu apoiar meu braço aqui. Aqui, apoiei, gente, virei pra cá. Acordei 5 horas da manhã, então eu tava com sono. Eu tomei café lá, café preto, né? Mas mesmo assim eu tava com sono, eu dormi um pouquinho no avião. Foram 2 horas e 20 só de voo, então foi coisa rápida. E eu li pouco. Então eu tô... Gente, uma coisa muito interessante sobre a Colleen Hoover é que ela põe umas coisas meio estranhas, assim, nas histórias dela, né? Então a personagem se chama Lily Bloom Blossom. Então é lírio, desabrocha e floresce, porque são sinônimos. Tem uma coisa meio louca, que já começa meio, né, impactante, vamos dizer assim, porque começa falando um pouquinho sobre onde a protagonista está, que é a Lily. Ela está num telhado, e aí ela fala, né, que estar em um telhado remete a suicídio, e não que ela queira cometer suicídio, ela só está no telhado porque ela quer estar em um local agradável, um local em que ela consiga respirar e não tenha ninguém em volta. Mas não adianta muito não, porque logo em seguida chega uma pessoa chutando cadeira, fazendo as coisas, e ela lá só observando, assistindo a fúria de uma pessoa de camarote. Lógico que vai haver o envolvimento entre eles, tem que ter, gente, não adianta. E agora ela já tá falando sobre o Atlas. O Atlas é um cara pelo qual ela foi apaixonada, e ela fala que ela foi apaixonada por um mendigo, porque ele realmente ele tinha sido expulso de casa pelos pais, né? E ele tava morando em uma casa abandonada. Então vamos ver como é que vai ser isso daí. Bora, vou continuar lendo aqui, tá bom? Espero que o som tenha ficado bom, né? Tá ventando aqui, vamos ver. Eu tô falando que a colinha é meio doida. Olha o meu cabelo, já tá todo zoado por causa do vento. A Lily tinha um sonho de abrir uma floricultura. E ela comprou o local para abrir a floricultura. Então, enquanto ela tava lá com a mãe, chega uma pessoa se candidatando para um emprego que ela nem colocou nada, porque tá numa zona, mas tem uma placa antiga lá. E essa moça, nada mais é que a irmã do cara que ela conheceu lá no telhado, que ela tava pensando, e que ele chutou tudo que viu pela frente. O encontro é meio estranho porque ela se machucou, ela caiu da cadeira, e aí a moça que vai lá para se candidatar a um emprego que não precisa trabalhar, mas ela vai se candidatar. Acho que ela quer fazer alguma coisa da vida, né? E aí, quando ela caiu, a menina chamou o irmão, é o cara do telhado. O cara é médico. E aí ele olha pra... No telhado, eles têm uma conversa meio louca, assim, de ficarem falando coisas impactantes, assim, que as pessoas geralmente têm vergonha de dizer. A Lily, por exemplo, conta que no enterro do pai ela foi fazer um discurso e ela falou: eu vou falar 5 coisas boas sobre o meu pai. E ficou em silêncio por 2 minutos. Gente, isso daí é muito impactante, né? Enfim, e aí depois ele contou algumas coisas. Eles tiveram um papo, assim, bem cabeça. Aí ele olha pra ela assim: olha, eu preciso te dizer que mesmo depois de 6 meses, eu ainda quero te comer. Porque ele disse isso a ela. Só que a irmã tinha acabado de entrar no local. E ela ouviu. E aí ela: não acredito que você tá falando que quer comer minha chefe. Aí o marido dela chega: o que foi? Não, ele tá falando que ele quer comer a minha chefe. Então, e a moça lá, tipo: tá tudo bem, amiga. Tá tudo certo. Eu causo isso nas pessoas. Ai, momentos constrangedores. Essa
cenário. Projeto Tamara. A gente vai lá ver as tartaruguinhas. Aqui as tartaruguinhas bebês. Ah, olha lá. Que fofas. Olha lá, filha. Meu Deus, olha o tamanho delas. Gente, como eu falei, eu não vou conseguir terminar de ler. Ontem eu ainda estava em Sergipe e aí eu fui falar sobre em que parte eu estava do livro e dizer que eu não ia conseguir terminar a leitura. Mas o que acontece? Eu saí às 3 horas do resort lá que a gente tava. A gente pediu pra fazer um late check-out. Ficamos 3 horas a mais, que teria que ter saído ao meio-dia. Decidimos sair às 3 horas da tarde, porque o nosso voo só era às 6h40. Então sair ao meio-dia ia ser muito chato. Então a gente ficou até às 3. Só que a gente ia no museu da gente sergipana. Só que quando nós chegamos lá, umas 3h20 por aí, já estava fechado, porque era das 10 às 15 horas. Pouco tempo, né, gente? E não conseguimos entrar no museu. E chegamos muito cedo no aeroporto. Então eu tive tempo de ler enquanto estávamos aguardando o horário do voo e tive tempo de ler no voo. E agora, na hora do meu almoço, eu terminei de ler o livro. É assim que acaba, da Colleen. Ai, gente, eu amei esse livro. Sério, muito, muito, muito. Então vamos lá, né? A história é assim que acaba. Ela é contada de duas formas. No presente, a Lily vivendo ali, estando em Boston, começando a vida dela como uma empreendedora, abrindo a floricultura dela, conhecendo o Riley, que é aquele rapaz que chegou chutando tudo no telhado. E existem os momentos em que ela está fazendo uma leitura de um diário dela, da época em que ela tinha 15 anos, que foi quando ela conheceu o Atlas. E esse diário é muito interessante, porque ela escreve para Ellen DeGeneres. Então ela conta o que aconteceu como se estivesse contando para Ellen, né? Então tudo o que aconteceu, tudo que ela viveu com o Atlas é através desse diário. Até que ela tá em Boston, que ela tá começando a conhecer o Riley e ela reencontra o Atlas. O Atlas já adulto, assim como ela, né? Eu achei muito interessante essa questão do diário dela, a questão que ela conta que o Atlas é um menino que ele é mais velho que ela, já tem 18 anos, mas ele foi abandonado. A mãe dele literalmente o colocou pra fora de casa, né? E ele não tem onde ficar. E ele vai pra uma casa abandonada que é atrás da casa dela. E ela percebe uma movimentação. Aquela casa já não tem ninguém lá, não tem energia elétrica, não tem nada. É só o esqueleto de uma casa ali, ó, um local onde alguém viveu um dia. E ela se compadece com ele, porque ela percebe que ele não tem onde ir, onde ficar, e ele continua estudando, né? E eles pegam um ônibus juntos e tal, até que ela fica ali falando, eu preciso fazer alguma coisa. Isso mostra um lado muito humano dela, né? Então ela leva lá uns lanchinhos pra ele e eles começam ali uma amizade. E aí ela percebe que realmente ele não tem nada, nem ninguém. Ela oferece que ele tome banho na casa dela, enquanto os pais estão fora, né? Eles voltam da escola, dá tempo de ele tomar um banho. Ela pega roupas do pai e dá pra ele. Então ele começa a ter um mínimo de qualidade de vida. E quando chega o inverno, extremamente frio, com neve onde eles viviam, né? Ela não resiste, ela não consegue permitir que ele fique lá na casa, porque ela separa cobertores para dar para ele, mas não dá tempo. Os pais chegam, ela precisa correr, ele precisa fugir e aquela coisa. E ela vai durante a noite lá e ela percebe que a temperatura externa é igual à temperatura interna na casa. Ele não tem como viver num lugar daquele. Então ela leva ele para dentro de casa e ele dorme no chão do quarto dela. Enfim, eles começam ali a se aproximar cada vez mais,
se apaixonam. E tudo é contado ali nesse diário, assim, sabe? É muito bonitinho, assim, ela contando pra Ellen e tal. E ele já é maior de idade, então ela chega a conversar com ele, de ele procurar apoio de alguma instituição e tudo mais. Mas como ele não é menor de idade, não dá pra se fazer muita coisa, ele tem que se virar sozinho. E ele diz que ele só quer esperar um período para ele terminar a escola e entrar na marinha, para trabalhar na marinha. Já vai ser uma coisa que ele vai ter alimento, ele vai ter onde viver, ele vai ter um salário, mas ele precisa se formar, ele precisa ter ali a formação, ele precisa ter a idade também para poder se alistar. E enquanto isso ele tá se virando da maneira que dá, né? Na casinha abandonada ali e tal. E depois disso, ela conta um trecho, inclusive, já mais pro final do livro e tal, que eles realmente se apaixonaram, eles tiveram relações mais íntimas e tudo. E que quando ele vai embora, porque ele consegue contato com um tio, ela fica muito triste, mesmo sabendo que é pro bem dele, ela ficou sem ele, né? Então ela tá muito triste. E quando ela faz 16 anos, ele volta pra dar um presente a ela. E ela diz que aquela foi a noite mais feliz da vida dela e a noite mais triste, porque eles passam a noite juntos, né? Porque o Atlas só vai à noitinha ali e tal pra poder falar com ela. E o pai dela descobre eles lá. Então ataca o Atlas com um bastão de beisebol, quase mata o rapaz. E então pra ela se tornou o dia mais triste. Depois disso ela não ouviu mais. Ela foi parar no hospital porque ela teve uma crise. Ele foi parar no hospital porque ele estava todo arrebentado. E ela não teve mais notícia do Atlas até ela estar lá em Boston, até ela já estar assim razoavelmente estabelecida e até ela estar começando a se relacionar com Riley, que aí ela descobre que ele tem um restaurante lá em Boston. E ele fala que Boston é a melhor cidade, né? E eles vão pra lá, os dois, sem saberem que eles estão lá até que eles se encontram e tudo mais. E bem, existe ali uma frase do filme Procurando Nemo, da Dory: continue a nadar, né? Então ele fala pra ela fala pra ele, né, pro Atlas: continue a nadar, vamos continuar nadando que uma hora a gente chega em algum lugar, né? E como ela é muito fã da Ellen DeGeneres e ele também passou ali a assistir muito com ela nos momentos em que ele podia ficar na casa com ela, ele chega a dar um presente pra ela, que é um livro escrito pela Ellen com uma dedicatória pra ela. E tipo, o Atlas está dizendo, está me pedindo para dizer a você que continue a nadar. Ai, gente, eu achei muito fofo. Eu achei muito fofo e eu fiquei assim, meu Deus, ela vai ficar com Riley ou ela vai ficar com o Atlas? O que vai acontecer? Como eu disse anteriormente, o pai dela era um homem horrível, era um homem péssimo. Não batia nela, mas batia na mãe. E ela viu tudo aquilo, o sofrimento da mãe. Ela julgou muito a mãe pela mãe não sair daquela situação. A mãe ficou com ele, né, com o pai, até a morte dele. Ela não o abandonou, mas ela sofria muito. Ele era um macho horrível, escroto. E aí ela descobre a Lily descobre que o Riley não é muito diferente do pai. É óbvio que tem diferenças, mas ele não é tudo que ela imaginou. Existe o primeiro momento em que ele se irrita com uma situação, aí ele tem uma reação, bate nela, é meio sem querer, um sofre um acidente daqui, outro sofre um acidente dali, mas ela se machuca perto do olho, ele machuca a mão, e aí houve o primeiro perdão. Aí, numa segunda situação, houve perdão novamente. E ela é apaixonada por ele, ele é super apaixonado por ela. Só que ela fala que se aquilo se repetir, ela não vai continuar com ele. Eles se casam,
Eles estão realmente muito apaixonados, eles se casam, vão pra Las Vegas, pega a mãe dela, pega os pais dele, a irmã dele, que a irmã dele é milionária, que o marido dela se tornou milionário vendendo softwares, aplicativos e tal. Vão tudo pra Las Vegas, ela se casa e tal, mas um belo de um dia ele descobre sobre Atlas, ele sabe que o Atlas existiu na vida dela, e um belo de um dia ele fica muito enfurecido porque ele descobre mais algumas coisas e aí ele fica ainda mais violento porque ele bebe uísque pra tentar apaziguar a dor, e na hora que ele vai confrontá-la, ele realmente apronta, ele quase a estupra, ele bate a cabeça na testa dela, ela acaba tendo que ter pontos no hospital. E o Atlas vai a socorrer, porque aí ela pede realmente o auxílio ao Atlas, porque o Atlas, naquela primeira briga em que ela machucou aqui, que ele machucou a mão, o Atlas viu, ele viu que ela estava machucada, viu? Ele dá o número do telefone pra ela liga pra ele, pra ela, pra ajudá-la, porque ela praticamente teve uma concussão e descobre que tá grávida. Ai, gente, a maneira que vai descobrir que tá grávida depois que apanhou, quase foi estuprada pelo próprio marido. Ai, que ódio, que nervoso. E aí o Atlas a ajuda. E ela passa a gravidez ali sozinha, porque ela fala com o Riley que, como ela tá com os hormônios em polvorosa, o Riley vai uma temporada pra Inglaterra para estudar, ele é neurocirurgião e ele tá fazendo um curso lá em Cambridge. E aí ela pede um tempo, que ela não consegue mais estar com ele, ela sente ódio dele, ela sente ódio dela, porque ela ainda o ama, mas ela não consegue aceitar que ela, por um acaso, tenha a vida que a mãe teve. E existe uma conversa muito franca entre ela e a mãe, né? E a mãe fala sobre ela ter certeza dos limites. Então ela não entende, fala, como assim ter certeza dos limites? Porque a mulher tem um limite. E aí, quando ela apanha, ela perdoa, ela esticou um pouquinho aquele limite. Ela tá dando uma esgarçada. E aí, ocorre mais alguma coisa, e ela fala, não, mas é porque ele tava nervoso, é porque ele tava bêbado, é porque ele tava isso, aquilo e tal. Aí ela, novamente, ela volta atrás naquele limite e ela esgarça mais um tanto. Então ela perde a noção do limite. E aí ela vai permitindo cada vez mais os abusos do marido. É muito forte isso, né? É muito sério. E a Lily acaba tendo a filhinha deles, a Emerson. Eu não sei porque. Eu tô falando que a Colleen é meio doida, né? Eu já falei. E americano é tudo meio maluco. Eles colocam um nome de mês nas pessoas, eles nome de coisas, sei lá. June. Não tem gente com nome de June? Tem uns nomes. Gente, pelo amor de Deus. E aí colocou Emerson numa menina. Pra mim, Emerson é menino. Não pode ser. Mas enfim. E aí quando a Lily tem a neném. Ai, me machuquei aqui. Tá com a neném no colo. Ela olha. Ela ainda não decidiu se ela vai se divorciar do Riley ou não. Ela o ama. Ela, né, ainda. Os sentimentos ali estão mais claros pra ela. Mas ela tá conseguindo se segurar mais e tal. Mas ela pensa, né? Se ela realmente quer que a filha passe o que ela passou. Porque ela viu a mãe sendo espancada, sendo sofrendo abusos a vida inteira, ela viu isso, né? Então ali ela toma uma decisão com a neném no colo, ela fala pro Riley que não, e aí ele tenta insistir, e aí ela faz uns questionamentos pra ele que ele não consegue argumentos. Se a sua filha chegasse pra você e dissesse que o namorado dela bateu nela, o que você diria pra ela? Se a sua filha chegasse pra você e dissesse que o namorado dela a empurrou pela escada, mesmo sem querer, totalmente arrependido, o que você diria pra sua filha fazer? Se a sua filha chegasse pra você e dissesse que ela quase foi estuprada pelo namorado ou pelo marido, que levou uma cabeçada, tá com pontos na cabeça, o que você diria pra sua filha? Então ele sabe a resposta. E ele sabe porque ali ele tomou aquela decisão e respeita. Foi valente, né, da parte da personagem fazer isso e tal. E a gente fica, ai meu Deus do céu. A gente pode julgar muito, né?
Mas quem toma a decisão sabe pelo que está passando, mesmo amando, né? Porque a Lily amava o Riley e não conseguiu continuar com ele. E então, um ano depois, ela tá levando a Emerson, a Amy, né? Emerson. Ai, meu Deus, como eu odeio esses nomes que a Colinha arruma, eu juro, eu odeio com todas as minhas forças. E ela tá levando a filhinha deles, com 11 meses, quase um aninho, pro pai, né? Que ele vai passar o dia com a filha e tal. E ela, de repente, tromba com quem? Com o Atlas. Aquele fofo, aquele amorzinho da vida. E aí, é sua filha e tal. Então, mas eu tenho que ir correndo porque eu tô atrasada, que eu preciso ver o Riley. Aí ele, tá, você tá com o cara que bateu em você, mesmo você grávida. Aí ela olhou pra ele assim e falou, eu não vou dar explicações, só vou falar uma frase. Hoje é o dia dela ficar com ele. Gente, ali ela já disse tudo, né? Ela já, Não precisou dar explicações, né? Então, aí ele, entendi. Então tá, tô atrasado porque eu abri um segundo restaurante. Ai, que fofo, ele abriu um outro restaurante. E aí ela, beleza, tô atrasado que eu vou deixar a Amy com ele e tal. E ela vai lá, encontra o Riley, dá a neném pra ele. Aí ela fala, sabe de uma coisa? Eu tô atrasada, preciso resolver um negócio. E eu sai correndo atrás do Atlas. E aí fala com ele. Ela fala, então, sabe? Lá vem um nome estranho, né? A Colinha terrível. O segundo nome da minha filha é Dory. Continue a nadar. Gente, Emerson Dory. E o que? Kincaid? Como é que ficou o nome dela? Não fala o sobrenome, né? Kincaid Blossom. Sei lá. Enfim, aí ele, nossa, tá certo. E ele fala uma frase tão fofa pra ela, assim, pra Lily, né? Porque aí eles se abraçam e tal. E o Atlas, ele é um personagem fofíssimo. Ele era um sem-teto. E ele queria construir uma vida pra poder voltar pra ela. Construir uma vida em que ele se sentisse suficiente pra ela. E ele olha pra ela e fala, Lily, eu acho, agora eu já tenho uma vida boa o suficiente para você. Então, se você quiser tentar, eu tô aqui, de peito aberto, pra te receber. E aí ela faz uma série de perguntas. E depois ele fala uma frase pra ela. Deixa eu achar aqui rapidinho. Deixa eu achar a frase. Pensa na Dory. Pode parar de nadar agora, Lily. Finalmente chegamos à costa. Porque os dois são sobreviventes. Ai, gente. Eu amei esse livro, é sério. É muito fofo, é muito sério, é muito tocante. E aí no finalzinho a Colleen fala que ela se inspirou no pai dela e se inspirou na mãe para fazer esses personagens. A mãe, né, sofreu abusos por parte do marido e aí o abandonou quando a Colleen tinha 3 anos e a irmã mais velha dela tinha 5 anos. Passaram praticamente 2 anos comendo apenas feijão e macarrão, porque ela não tinha apoio de ninguém, não tinha pra onde ir, não tinha nada. E ela queria contar a história da mãe. E aí ela criou a Lily, criou o Riley, com dor no coração, porque ela se apaixonou pelo Riley, e o Riley realmente é apaixonante, mas ele tem esses rompantes de fúria que ele não consegue lidar, independente de trauma, o que for, ele não consegue. Então ela contou a história da mãe. Existem muitas mulheres que passam por isso, né? E a gente não pode julgar, gente. A gente não pode julgar de jeito nenhum porque a gente não sabe o que a pessoa tá passando. Eu amei o livro. Se você leu, diz pra mim aí o que você achou. Se você não leu, cara, não perca tempo, leia. É isso. Beijo. Até o próximo vídeo, tá bom?